Boa noite, queridos alunos. Como vocês estão? Esperamos que estejam bem. Iniciamos mais uma semana de estudos. E esta semana começamos com uma data muito importante na história do nosso país, a independência do Brasil. E para contar para vocês sobre este marco tão importante da nossa história, teremos a participação especial de nossa amiga e supervisora Norma, que nos fará uma exposição sobre o assunto. Vamos ouvi-la? Boa noite, queridos estudantes da EJA. Tudo bem com vocês? E hoje é dia de historiar. Hoje iremos estudar sobre a independência do Brasil. Fato histórico importantíssimo para a nossa história. O que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Então vamos lá? Bom, tudo começou quando os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, onde a partir daí eles começaram a explorar toda a nossa riqueza. Começaram primeiro pelo pau-brasil, depois pelo ouro das Minas Gerais e a partir daí começaram a colonizar o Brasil, as terras que seriam posteriormente chamadas de Brasil. Então, toda a questão da independência foi um processo. Tá? Então, depois de muito tempo ainda, nos tornamos colônia de Portugal e em 1808 a corte portuguesa veio para o Brasil. Mas por que ela veio, a corte portuguesa? Dom João, príncipes, princesas, toda a corte, milhares de pessoas vieram para cá fugidas das tropas de Napoleão Bonaparte, com medo de serem atacados pelas tropas de Napoleão, porque eles não queriam romper as relações comerciais com a Inglaterra. E a Inglaterra era uma ameaça muito grande para os franceses, tá? Então, depois disso, quando eles chegaram aqui, a corte desembarcou aqui no Brasil, se instalaram no Rio de Janeiro, tá? Fizeram várias reformas, criaram o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, criaram também o Banco do Brasil e muitas outras instituições, né? E fizeram com que o Rio de Janeiro tivesse ares europeus. Remodelaram várias casas, sobrados, para atender aquele monte de gente que veio para cá, aquele monte de pessoas que se instalaram no Rio de Janeiro. Então, depois disso, tempos depois, em 1821, o rei Dom João, o rei de Portugal, ele decide voltar para Portugal com a sua corte, certo? Mas ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I, que passou a ser chamado de príncipe regente. Só que Portugal ainda continuava insistindo para que o Brasil continuasse sendo colônia, sendo explorado, certo? Mas o povo não aceitava mais essa situação. Então, também Dom João resolve enviar uma carta e pedir para que Dom Pedro I retorne também para Portugal. Aí ele disse, eu não vou, eu vou ficar aqui. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Tá? Então, depois de algum tempo, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Esse fato histórico importantíssimo, onde o Brasil ele rompe com Portugal, ele passa a ser independente. Vai ser criada aí uma nova nação, certo? Com seu governo, com suas leis, com uma constituição. Vai ser um período onde Dom Pedro I vai ser coroado o imperador do Brasil, onde o sistema de governo vai permanecer o monárquico, mas com uma constituição outorgada, ou seja, imposta. Ele vai governar também de forma meio que autoritária, tá? Mas lembrando também que esse processo de independência aí não foi tão pacífico, não. Em alguns lugares do Brasil, principalmente aqui na região Nordeste, as pessoas não aceitaram muito essa ruptura também com Portugal, não, tá? Então é isso. O dia 7 de setembro de 1822 aconteceu aí a independência do Brasil. Tá bom? Lembrando para vocês que no ano de 2022, ou seja, daqui a 2 anos, iremos fazer 200 anos de independência, ou seja, 2 séculos, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Após prestigiar a exposição feita pela supervisora Norma, vamos dar uma fixada no conteúdo trabalhado através de uma paródia. E Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão.
abriu os portos às nações amigas e fez tratado de navegação. Também fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. Brasil foi elevado a Reino Unido, mas lá em Porto tem revolução. E Dom João vai voltar, mas Pedro fica em seu lugar. Pá, para, pá, pá, pá. Portugal vai pressionar, mas Pedro disse que vai ficar. Vamos lá, canta junto. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial, é genial demais. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. História é uma matéria genial. Agora, que tal testarmos nossos conhecimentos sobre o assunto? Vamos lá? Qual o fato histórico importante que estamos comemorando hoje? Proclamação da República, independência do Brasil ou descobrimento do Brasil? Isso mesmo, estamos comemorando hoje a independência do Brasil. O Brasil era dependente de qual país? Letra A, Portugal. Letra B, Paraguai. Ou letra C, Estados Unidos? Se você escolheu a opção A, parabéns, você acertou. O Brasil era dependente de Portugal. A data em que comemoramos a independência do Brasil é 9 de janeiro, 11 de setembro ou 7 de setembro? Isso mesmo, opção C, 7 de setembro. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom João, Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Resposta correta, opção B, Dom Pedro I. Em qual ano foi proclamada a independência do Brasil? 1500, 1821 ou 1822? Se você escolheu a opção C, você acertou. A independência do Brasil foi proclamada em 1822. Às margens de qual rio e em qual estado Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil? Rio Ipiranga, São Paulo, Rio Ipiranga, Rio de Janeiro ou Rio das Pedras, Salvador? Resposta correta, letra A, Rio Ipiranga, em São Paulo. Quantos anos de independência estamos completando este ano? Letra A, 188 anos. Letra B, 198 anos. Ou letra C, 200 anos? Opção correta, letra B, 198 anos. Qual o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil? Estados Unidos, Inglaterra ou Portugal? Resposta correta, letra A, Estados Unidos. Concluindo, a independência do Brasil foi um processo histórico de junção do Brasil com Portugal ou separação entre o Brasil e Portugal? Isso mesmo, letra B. A independência foi um processo histórico de separação entre o Brasil e Portugal. Parabéns e obrigada pela sua participação. A todos, uma abençoada noite. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.